Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 26 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 23 minutos, no Brasil, 15 e 23 da tarde. Gente, a BTC está abrindo algo que pode ser considerado um morobuzu aqui no diário. Vocês vejam onde o preço foi parar hoje. A gente chegou a fazer a máxima em 21.020. A gente travou exatamente no centro gravitacional da nuvem aqui no diário. Vocês vejam que olhando aqui pela banda de VWAP mensal, a gente abriu um morobuzu, algo que, se não é um morobuzu, está muito próximo de um morobuzu. Lembrando que a principal característica de um morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. Sempre traz os irmãozinhos. E vão ser os irmãozinhos desse candle que está muito próximo de virar um morobuzu que vão levar a BTC para esse patamar congestional aqui de 30 mil dólares. Vocês vejam que faltam um quarto de quadrante para a gente considerar esse candle um morobuzu. Lembrando que para ser considerado um morobuzu, esses candles com corpos reais mais extensos, é preciso avançar por 2 quadrantes, como aqui, e está muito próximo disso acontecer. Se a gente abrir um morobuzu, eu ouso afirmar que a BTC só para no patamar de 30 mil dólares. Hoje a gente chegou a fazer a máxima em 21.020. O DXY, que guarda uma relação movimentacional de inversão em relação à BTC, o DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, é o dólar norte-americano contra ienes japoneses, francos suíços, libras esterlinas. Como eu avisei aqui no canal, explodiu igual uma jaca e agora está buscando o centro gravitacional da nuvem. É bem provável que o DXY siga estressando aqui para incursionar para dentro da nuvem e acabe avançando aqui para romper de cima para baixo. Da última vez que o DXY desenhou um triângulo de acumulação e rompeu para baixo, ele deu esse show aqui, ó, explodiu e rompeu e acabou buscando aqui um patamar bem inferior ao patamar da nuvem de Shimoku. Ou seja, é bem provável que o DXY emburacando, a BTC exploda em direção a 30 mil dólares. A gente tem que ficar de olho no DXY e no mercado de títulos norte-americano, que segundo o Mark Cabana, o guru lá dos investimentos do Bank of America, vai colapsar. Agora o Fed disse que não vai interromper o seu quantitative tightening, o seu aperto quantitativo, e disse que um eventual colapso na liquidez dos títulos norte-americanos será coberto pelo Departamento do Tesouro, que entraria recomprando. É uma bizarrice isso, é um verdadeiro esquema Ponzi. Os Estados Unidos emprestarem liquidez ao mercado de títulos usando o mesmo órgão que emite os títulos. Mas como todo o mercado financeiro internacional tá de olho no dólar norte-americano, que tá virando um esquema Ponzi, como a zona do euro também está transformando o mercado de títulos europeu também num esquema Ponzi. O Banco Central Europeu está vendendo título alemão para comprar título italiano e grego. Nada mais nos assusta, vamos colocar assim. E na banda de VWAP mensal, a gente rasgou aqui, a gente está esgarçando a upper. No intraday, a BTC tá absolutamente didática, bateu na upper, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP. Os sinais ofertados hoje fecharam e na seara fática, a Dogecoin dispara, já que o Elon Musk está concluindo a compra do Twitter até sexta-feira. É bem provável que a Dogecoin siga avançando. O Elon Musk, que vai transformar o Twitter na primeira plataforma de amplo espectro de usuário, a primeira rede social rodando em blockchain, ele já afirmou isso, e provavelmente a Dogecoin vai ser a base de monetização dentro dessa nova realidade da Web3, já que o Elon Musk é sabidamente um dos maiores holders de Dogecoin do planeta. E a Meta Facebook faz parceria com a L'Oréal para lançar uma plataforma de moda na Web3, no metaverso. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É o novo normal, todo mundo querendo chegar no metaverso e na Web3, e 5 bilhões de dólares em shorts são liquidados
após essa alta não inesperada para quem acompanha aqui o canal. Os provedores de informação cripto estão dando conta de que essa alta foi inesperada, mas não foi. Quem acompanha o canal Trade with Renato sabe que esse short squeeze tava para rolar e esse dinheiro dos liquidados no sentido short é muito bem-vindo. Inclusive, é essa grana que vai levar a BTC pro target dessa primeira pernada impulsiva em direção a 30 mil dólares. Os shortados continuam abrindo posições short, mesmo depois dessa mega liquidação em massa. Eu fui ver o volume de shorts abertos, acabou aumentando de novo exponencialmente e é só liquidar de novo essa galera para a BTC conseguir ganhar o fôlego suficiente para alcançar 30 mil dólares. Entram shortados que vão ser liquidados novamente. E futuros de ouro disparam para o ponto mais alto em quase 2 semanas. O ouro disparando, isso é bom para a BTC. Quem acompanha aqui o canal sabe que existe uma correlação de crescimento entre a BTC e o mercado de ouro. O Rishi Sunak é pró-cripto, o novo primeiro-ministro britânico. Ele é um autoproclamado detentor e holder de criptoativos. E o que isso significa para a adoção global e institucional da BTC? Gente, é muitíssimo provável que na gestão do Rishi Sunak, a Grã-Bretanha emita o seu CBDC, que está sendo batizado de Bitcoin, que faz, obviamente, a alusão ao reino britânico. Mas o fato é que o Rishi Sunak vai muito além de um mero entusiasta. Ele é um profundo conhecedor da tecnologia blockchain. Quando ele era chanceler do Tesouro Britânico, como se fosse o secretário do Departamento do Tesouro, ele já tinha o objetivo de transformar o Reino Unido num hub criptográfico e isso é muito bom para o mundo cripto. Não subestimem a ascensão de Rishi Sunak ao poder, porque ele tem laços estreitíssimos com Nova Delhi. A esposa dele é filha de um dos homens mais ricos da Índia, que por sua vez tem uma relação próxima com o governo indiano, e a Índia é sabido e ressabido que vai lançar uma CBDC, uma rúpia rodando em blockchain, e é muito provável que essa simbiose entre a CBDC de Nova Delhi com a CBDC que ele pretende e a própria tecnologia e o hub cripto que ele quer impor ao Reino Unido, criando essa condição de um hub criptográfico dentro para o Reino Unido, vai acabar. Ambos os países vão acabar se ajudando mutuamente. Não subestimem a ascensão do Rishi Sunak ao poder em favor do mundo cripto. E o Xi Jinping ofertou uma promessa no encerramento do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês que deixou os mercados em polvorosa. Xi Jinping afirmou que até 2049 a China será a maior economia do mundo e o maior expoente geopolítico do planeta. Nas palavras de Xi Jinping, ele deu a entender que deve ficar no poder pelo menos mais uma década e disse que é chegada a hora da China colocar os desígnios do planeta em primeiro plano, ou seja, com base no plano chinês. Se efetivamente o Xi Jinping colocar em prática toda essa ambição de poder econômico e geopolítico, vem coisa por aí. Eu não descarto até, inclusive, uma invasão de Taiwan, já que agora os Estados Unidos estão envoltos com a ajuda à Ucrânia e ninguém em sã consciência iria brigar contra a Rússia e contra a China de forma simultânea. É possível que o Xi Jinping acabe se valendo dessa oportunidade histórica, aproveitando o imbróglio da OTAN e dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e acabe por ultimar a invasão a Taiwan. Para quem não sabe, ele mandou uma série de cruzadores para o canal de Taiwan e a ilha está literalmente cercada. Tem também cruzadores americanos, mas o fato é que está havendo ali uma espécie de respeito mútuo, até quando a gente não sabe. Mas o fato é que o mundo está à beira de um Armagedon nuclear, a BTC muito resiliente não,
se expandindo e até antecipando uma movimentação mais brusca em termos de colapso do dólar norte-americano. O mercado de títulos norte-americano, que pode ter a sua volatilidade medida por esse indicador aqui, o MOVE, está se aproximando daquele patamar bizarro do crash do subprime. Vocês vejam que quando avançou para cima de 150 foi o início do colapso. É isso que está acontecendo. O MOVE está avançando rápido para aquele ponto de inflexão onde o crash do subprime da crise de 2008 acabou vendo o seu estopim. De repente é esse crash aqui que pode encontrar nessa crise de liquidez dos títulos norte-americanos um start para esse boom da BTC e romper aqui e buscar 30 mil dólares. O dólar norte-americano, segundo as palavras do Mark Cabana, é o maior esquema Ponzi da história e a BTC está respondendo de forma muito interessante. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.